Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aqui o seu comentário, o seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar essa mensagem. Estamos vivendo aqui o estudo das 7 igrejas de Apocalipse e hoje chegou o dia dela, a igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então estamos aqui hoje falando sobre essa igreja de Sardes e a história da igreja tem muito a ver com a história da cidade, porque a glória de ambos estão aí no passado. Tanto a igreja como a cidade haviam feito coisas notórias, mas tudo isso havia ficado para trás. Então, se eles quisessem olhar para algum tipo de glória, teriam que olhar para o passado. Uma cidade que esteve dentre as mais importantes do mundo antigo, uma cidade que ficava nos altos, bem segura, rodeada de muros fortes, ou seja, um lugar difícil de ser combatido homem a homem. Um lugar que quisesse uma cidade ou um rei que quisesse invadir a cidade de Sardes não conseguiria combatê-la frente a frente, pois, como nós estamos dizendo, ela ficava em um lugar privilegiado e conseguia ali facilmente identificar os supostos ataques. Então, ela era considerada uma cidade militar. Inatingível, inconquistável, porém orgulhosa e soberba. Mas ela caiu diante de um rei sírio que estudou estratégia durante 14 dias para derrubar a cidade que vivia o seu apogeu. Então, por 14 dias, o rei sírio ficou ali estudando, e até que ele conseguiu. Um soldado encontrou uma fenda na muralha e entrou na cidade em um momento onde todos estavam dormindo e indefesos. E sem que houvesse resistência, ele abre as portas das muralhas e Sírio invade a cidade e a toma. Por isso que quando o Senhor diz: "Sê vigilante, pois virei contra ti como um ladrão", eles conseguem entender o que a carta está dizendo, porque eles haviam vivido esse ataque sírio. E não foi só uma vez que aquela cidade ela foi invadida. Outras vezes, e sempre que aquela cidade era invadida, ela era invadida por conta dessa falta de vigilância. Então, a falta de vigilância era uma característica quase que cultural já ali na cidade de Sardes. E, por fim, ela é reerguida por Alexandre o Magno, que a helenizou, trazendo como padroeira a deusa Cibele. E essa deusa ela tinham nela a crendice que ela tinha poder de ressuscitar mortos. Mais uma vez você entende por que na carta o Senhor diz: você tem nome de quem vive, mas está morta. E no caso, Sardes, quem pode te ressuscitar não é Deus a Cibele, mas só Cristo, o verdadeiro Deus que pode ressuscitar a vida de vocês. Então, esta cidade, ela foi arrasada não só por invasões, mas ela foi arrasada por último por um terremoto. E agora eles só conseguem ver a glória no passado. O imperador Tibério resolve reconstruir
parte da cidade, e com isso a cidade ela se afeiçoa aos moldes de Roma e se torna uma cidade devassa, afrouxando os seus valores. E essa igreja de Sardes, ela está nesse lugar para que ela pudesse ser sal, para que ela pudesse ser luz, mas infelizmente ela havia sido influenciada ao invés de influenciar, e ela passa a se misturar aos moldes da cidade, ao ponto de Cristo dizer que até as vestes de algumas pessoas ali haviam sido contaminadas, não de algumas, né, da maioria delas. E essa igreja, ela é uma igreja cheia de rótulos. Talvez você pense que Sardes você passaria em frente e olhar uma igreja caída, uma igreja fraca. Não, pelo contrário. Era uma igreja que quem olhava via o sucesso, quem observava, uma igreja muito bem aceita ali na cidade, uma igreja bem conceituada, porém ela só sobrevivia de rótulos, como a própria palavra fala sobre os sepulcros caiados. Ou seja, se você vai num enterro, num velório, você vê ali que eles maqueiam, deixa ali a pessoa ali, o corpo da pessoa totalmente enfeitado com rosas, e talvez alguém possa dizer, puxa, é tão bonito ali, ficou tão bonito, porém é bonito, mas está morto. Então assim é também o sepulcro caiado. Então você vê que o sepulcro caiado ele é algo lindo, algo vistoso, mas por dentro a podridão da morte. Então aquela igreja, para quem olhava, ela era um sucesso. Mas o próprio Cristo, que é o dono da igreja, olha e está dizendo: vocês têm nome, de fato, vocês fizeram um nome, mas esse nome é de quem vive, mas a realidade é que vocês estão mortos. E ali naquela igreja, você vai perceber que existiam três tipos de pessoas. Existiam pessoas mortas, como a própria palavra diz, aqui no caso, mortos espiritualmente. Existiam pessoas sonolentas, pessoas que estavam ali, mas já não estavam mais fazendo o que tinham para fazer, e existiam pessoas fiéis. Portanto, até o Senhor diz aqui, ó, vamos achar o versículo para que você possa acompanhar comigo, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Por que ele está dizendo isso? Porque ele diz no versículo 4: Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Então ele está aqui exaltando a fidelidade, o comprometimento dessas pessoas, que realmente eram pessoas de Deus, porque estavam no meio de uma igreja caída espiritualmente, de uma igreja que já não mais agradava, tanto que ele diz: olha, eu não achei íntegras as suas ações diante do meu Deus. O trabalho que você está fazendo não é um trabalho por inteiro. Você não está por inteiro, você não está com integridade fazendo as coisas. Você está fazendo pela metade, você está fazendo de qualquer jeito. Mas mesmo nesse lugar, nessa igreja, nesta cidade, haviam pessoas que ainda não estavam firmes com Cristo. O que nós aprendemos diante dessa carta? Podemos facilmente tirar o nome Sardes e colocar o nosso nome. Cristo nos limpou e nos levantou para fazermos a diferença, mas Ele não nos colocará em lugares lindos, limpos, santos. Somos nós quem embelezaremos, limparemos e santificaremos esses lugares. Você, cristão que está ouvindo essa mensagem, precisa fazer a diferença. Você que está ouvindo essa mensagem, você precisa entender, na sua casa, no seu bairro, no lugar onde você trabalha, você foi colocado ali por Cristo para que você leve aquele lugar à luz, para que você leve aquele lugar à bênção de Deus. Então essa é a responsabilidade. Nós não colocaremos só sobre a igreja de Sardes, mas colocaremos sobre todos aqueles que levam Cristo por onde eles vão. Não faça as coisas pela metade. Seja íntegro diante do Senhor, e que a recompensa seja
a mesma recompensa que ele ofereceu para a igreja de Sardes, que a recompensa é essa aqui: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais uma igreja de Apocalipse e mais uma vez eu te digo, até o próximo devocional.